Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o nosso último tema, a nossa última mensagem de domingo, que era consulta aos mortos. As perguntas são: os espíritos mortos podem voltar para falar com os vivos? Deus fala algo a respeito e são realmente os espíritos que vêm do além para falar com os vivos? Então gostaria que você assistisse este vídeo. Bem, um dos princípios da hermenêutica, a ciência que estuda as Escrituras, que interpreta as Escrituras, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, qualquer assunto eu tenho que ver o que a Bíblia fala como um todo. Então eu não posso pegar um versículo isolado e desse versículo fazer uma doutrina. Se Deus realmente quisesse que nós consultássemos os mortos, a Bíblia seria recheada de orientações. O próprio Deus iria regulamentar esta matéria, nos dando orientações a respeito de como consultar os mortos. Algumas pessoas fazem contato com os mortos por medo, por culpa, por insegurança, alguns até por prestígio para buscar poder. Olha, não tenha dúvida nenhuma que mexer com esse mundo dos mortos, com os espíritos além, é algo fascinante e tentador. Você poder manipular esses espíritos para fazer o bem para as pessoas ou para fazer o mal às pessoas é algo tentador. Em Deuteronômio capítulo 18, Deus ali, ele condena a consulta aos mortos. O que fala a respeito disso? Bem, Deus iria dar a terra prometida ao povo de Israel. E antes de dar essa terra, ele disse: olha, a terra que eu vou dar para vocês, vocês não podem praticar todas as coisas que aqueles povos praticam. E dentre essas coisas que Deus abominava estava horóscopo, cartomante, videntes, presságios, feiticeiros ou feiticeiras e a consulta a mortos. Bom, por que Deus ele condena veemente a consulta aos mortos? Eu gostaria de explicar para você o seguinte: a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Satanás sabe enganar as pessoas. Ele sabe como ludibriar as pessoas. Ele conhece as necessidades, a insegurança, o medo das pessoas e isso serve como uma isca para chamar essas pessoas e fisgá-las. Então veja só, se Satanás é o pai da mentira, eu gostaria de dizer para você que não são os espíritos dos mortos que voltam do além para falar com os vivos, são demônios. Você pode dizer o seguinte: pastor, eu já falei com os mortos, eles falaram comigo, eles falaram coisas que somente eu, na intimidade do falecido, saberíamos. Bem, eu quero dizer para você que a Bíblia fala em espíritos familiares ou demônios familiares. O que são esses tipos de demônios? São demônios que acompanham a família por gerações. Então eles sabem toda a história da família, história de medo, de derrotas, de mortes, tragédias, suicídio, perdas, tudo ele conhece. Então, para esses tipos de demônios, não há nenhum problema em falar sobre intimidades ou falar de coisas que somente você saberia. Nós temos uma passagem bem interessante no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, onde o rei Saul então faz uma consulta aos mortos. Ele consulta o espírito de Samuel, que já havia falecido, sobre determinado tema. Bom, por que Saul fez isso? Diz a palavra de Deus que Israel estava em guerra com os filisteus e os dois exércitos estavam acampados um diante do outro para esta grande peleja. Olha só, quando Saul viu o grande exército dos filisteus, ele teve medo, ele se apavorou. Veja bem, um homem, quando ele é dominado pelo medo,
ele já é um derrotado antes da sua própria batalha. E o medo tomou conta do seu coração e ele foi ao Senhor. Mas Deus não respondia mais ao rei Saul, nem por sonhos e nem pelos profetas. Deus havia rejeitado o rei Saul. Lembro que Deus não falava mais pelos profetas. O que Saul fez então? Ele foi buscar uma vidente, ele foi buscar uma médium, uma pessoa que consultasse os espíritos dos mortos. E ele então consultou uma mulher, ele foi até essa mulher. E houve uma sessão então onde o espírito de Samuel, ele saiu das profundezas para falar com Saul. Quando Saul soube que era o espírito de Samuel, haja vista que ele apresentou-se como um ancião e com uma capa, Saul então se prostrou com o seu rosto em terra e adorou aquele espírito. E ali então os dois tiveram uma conversa. Bom, o que eu gostaria de falar sobre isso? Por que não era o espírito de Samuel? Primeiro, Deus condena tal prática. Segundo, Samuel estava no paraíso. E Samuel era obediente a Deus. Será que ele sairia do paraíso para desobedecer a Deus, algo que Deus proibia? Terceiro, quando Saul viu o espírito de Samuel, o que Saul fez? Saul se prostrou com o rosto em terra. E esse espírito de Samuel em nenhum momento repreendeu a Saul por ter feito tal coisa, porque somente a Deus poderíamos nos prostrar. Há também uma outra passagem bíblica bem interessante, onde o Senhor Jesus, ele relata a história de dois homens, um rico e um pobre, que era mendigo, chamado Lázaro. Os dois morreram, e o rico foi para o inferno e o pobre mendigo foi para o paraíso. Houve um momento que o rico pediu para Abraão, Abraão estava no paraíso, ele gritou e disse: Abraão, manda a Lázaro ir falar com os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos. O rico sabia que aqueles irmãos iriam para aquele local que ele estava, porque o rico dizia que aquele lugar estava em tormentos. Abraão disse o seguinte: olha, os mortos não podem subir, os mortos não podem falar com os vivos já têm as Sagradas Escrituras, eles que leiam as Sagradas Escrituras. E é uma verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra coisa que o Senhor Jesus, ele relata nessa história é que quem estava no inferno não poderia ir para o paraíso e nem quem estava no paraíso poderia ir para o inferno. Então eu quero lembrar para você que você só tem uma oportunidade nesta vida de ir para o céu ou ir para o inferno. Não haverá segunda oportunidade. Ninguém pode sair do seu estágio, do seu estado depois de morto. Ou ele estará no paraíso com o Senhor, ou ele estará no inferno. Você decide onde quer passar a eternidade. A palavra do Senhor lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto vem o juízo final. Pense nisso. E você pode perguntar: e quanto aos santos? Nós podemos fazer consulta aos santos? Nós podemos fazer intercessões por eles? Eles podem ser nossos mediadores entre Deus e os homens? Bom, antes de responder, eu gostaria de dizer o seguinte: existem alguns atributos que são atributos exclusivos de Deus. Por exemplo, Deus é eterno, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente e Deus é o Todo-Poderoso, onipotente. Bom, para consultar um santo que já morreu, em primeiro lugar, Deus proíbe a consulta aos mortos. Já está proibido, nós não podemos fazer tais coisas. Bom, eu não quero entrar sobre a vida do santo. Muitas vezes este homem ou esta mulher tiveram uma vida maravilhosa, uma vida temente a Deus, pessoas caridosas, pessoas generosas, fizeram uma linda história para a igreja. Porém, a história deles acabou após a morte. Após a morte, eles não tinham mais nada que fazer pela
igreja. Veja bem, você pode fazer algo pelo Senhor enquanto está vivo. Indo nesse pensamento, nesse raciocínio dos atributos exclusivos de Deus. Vamos imaginar que 10 homens, 10 pessoas, elas em 10 lugares diferentes e ao mesmo tempo elas fazem uma petição a Maria. Eu vou usar Maria, podia usar Pedro, Paulo, Expedito, Madre Paulina, tantos outros santos e santos que existem por aí. Então 10 pessoas, ao mesmo tempo, em localidades diferentes, fazem uma oração, fazem um pedido para Maria. Bom, Maria vai escutar? Não, ela não vai escutar porque não pode e tampouco quer. Maria pode fazer alguma coisa? Não, Maria não pode fazer nada, porque ela não é a Todopoderosa. Somente Deus é Todo-Poderoso. Maria vai escutar as pessoas ao mesmo tempo? Não. Ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque somente Deus é onipresente. Deus pode estar em todos os lugares. Então eu queria que você pensasse, você é uma pessoa inteligente, você usa a lógica para isso. Então Deus proíbe consulta aos mortos e também aos santos que morreram. Eles não podem fazer mais nada por nós. Lembre-se que a palavra de Deus diz que há somente um mediador entre Deus e os homens. Este é Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vá lá e veja, somente temos um mediador. Bem, eu queria agradecer a você que viu este vídeo, assistiu esse vídeo. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, ajude a divulgar o reino de Deus e eu creio que você foi grandemente abençoado por esta mensagem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.